alunos, tudo bem? Sejam todos e todas bem-vindos a mais uma aula com a professora Daniele Neri na disciplina de História com as turmas do 7º ano. Então, juntos, vamos conhecer mais um tema gerador de aprendizagem e, então, vamos dar início à nossa aula, tudo bem? O tema dessa nossa segunda aula, vamos continuar falando ainda sobre reforma e contra-reforma. Nessa aula vamos enfatizar o que foi a contra-reforma. Na aula passada entendemos o que foi a reforma, que foi o descontentamento de algumas pessoas, alguns grupos com relação à Igreja Católica. Mediante a esse descontentamento surgem novas ideias e o embate entre a Igreja Católica e alguns de seus fiéis, até mesmo o monge que nós citamos, Martinho Lutero. Nessa nossa aula vamos vir com a contra-reforma, que é como a Igreja Católica ela se porta mediante a este conflito. Quais são as suas ações, quais são os seus passos a ser tomados para tentar sanar o problema em que estava vivendo. Nós temos que entender o que é o concílio, que é como é que eu posso dizer? É uma assembleia que ela vai ser muito atuante nessa nova forma de tentar reestruturar a igreja. Então, é uma reunião de bispos da Igreja Católica convocada pelo Papa, e quando surge uma questão grave, que foi o fato da reforma, sobre a questão da fé, então, dessa maneira, mediante essa situação, o Concílio de Trento ele se reuniu representantes da Igreja Católica de toda a Europa, das igrejas ortodoxas e os teólogos protestantes. Uma das características do concílio foi reafirmar os dogmas nessa reunião, que foram rechaçados ali por Martinho Lutero, como a presença real de Cristo na Eucaristia, a veneração aos santos, a validade dos sacramentos e a tradição oral. Então, ele mantém dentro dessa reunião, dessa assembleia, a doutrina da Igreja Católica. Então, ele passa a reafirmar. Contudo, outras decisões de caráter administrativo também foram tomadas, como a obrigatoriedade dos bispos residirem nas suas dioceses, a criação de seminários para aqueles que desejavam seguir a vida sacerdotal e a proibição da venda de indulgência. Reforma ou contra-reforma? Vamos dar início a essa resposta dessa pergunta. Mas o que foi, professora? Vamos ver o que a Igreja Católica ela faz para tentar se reestruturar mediante a situação na qual ela estava vivendo. Então, a contra-reforma ou a reforma católica, ela foi um movimento de reestruturação de quê? Da Igreja Católica, que culminou em 1545 com o Concílio de Trento, o que acabamos de falar. Seu objetivo era reformar a própria Igreja Católica e dar uma resposta ao protestantismo que estava ocorrendo no Sacro Império Romano Germânico. A Reforma Católica ela ocorreu no momento de profundas mudanças sociais e políticas. O mundo feudal desaparecia pouco a pouco. Novas terras foram descobertas da América e a burguesia ela ascendia como uma nova camada social. Igualmente, as ideias humanistas e cientificistas criticavam durante o modo de vida de parte do clero, ou seja, tinha esse questionamento com a forma que o clero ele vivia, e questionava os dogmas cristãos. Isso exigia uma resposta da Igreja Católica e estes novos tempos, ele surgiu. Então, querendo ou não, a igreja ela estava ali acomodada, mas as pessoas estavam evoluindo, então começaram a contestar e começaram a reclamar, e então a igreja ela teve que se reformar. Então, ela teve que atender os anseios, e a partir dessas contestações, a partir dessas brigas, é que vai surgir todas as igrejas as quais hoje nós conhecemos, certo? Dando seguimento, dessa maneira, então, surgem os pensadores, alguns que são quem? Erasmo de Roterdã, Juan de la Luz Cruz, Teresa de Ávila, Vicente de Paulo, entre outros, que defendem uma igreja voltada aos mais necessitados e não ao poder, que era o que se tinha antes. Como
resultado, haverá uma grande reforma nas ordens religiosas, contemplativas e a criação de congregações, como os vicentinos, voltados para a educação e o acolhimento dos pobres. A chegada dos europeus na Europa, ela também fez surgir a necessidade de de uma ordem voltada para as missões. Nesse sentido, destaca-se a Companhia de Jesus, cujos membros eram conhecidos como jesuítas em 1534. Então, Inácio de Loyola, ele é o fundador dessa Companhia de Jesus e vai viajar pelo mundo em busca de novos fiéis, novos adeptos à Igreja Católica. Assim, a Reforma Católica, ela se caracteriza por rever aspectos espirituais e administrativos da Igreja Católica, além de retrucar as ideias de Lutero, né, que ela não se contentava, então ainda assim contestava, se brigava, retrucava pela situação em que Lutero ele impôs à Igreja. Para que isso fosse possível, foi necessário convocar o concílio. Foi aquele concílio, a Assembleia que falamos bem lá no início. A Reforma Católica ou a Contra-Reforma, continuamos com esse tema. Então, dessa forma, se reativou o Tribunal do Santo Ofício, mais conhecido como Inquisição, criado no século XII. Esse tribunal ele julgaria os hereges segundo a visão da Igreja Católica. Igualmente, foi criado o Index Librorum, Índice de Livros Proibidos, é a tradução deste nome, o que consistia numa lista de livros considerados imorais ou contrários à fé pela Igreja. Os exemplares seriam queimados, seus criadores perseguidos e quem os possuísse eram processados. Ou seja, a Igreja ela dizia quais os livros poderiam ser lidos e os que não poderiam ser lidos. Então, era proibido. A fim de revitalizar a catequese, tanto na Europa quanto na América, a Companhia de Jesus ela foi criada por Inácio de Loyola, que foi fundamental dentro da Reforma Católica, pois através do ensino e das missões divulgaram a fé católica. Para conter o avanço do protestantismo e fortalecer o catolicismo, a liderança católica ela iniciou o movimento conhecido de Reforma Católica ou a Contra-Reforma. É o que nós estamos falando. Então, essa forma ela foi impulsionada pelos jesuítas e pelo Concílio de Trento e fez do Tribunal do Santo Ofício também chamado de Inquisição. Então, nós estamos batendo muito nisso, que é para vocês entenderem o que foi essa reforma. Quais são as palavras-chave? Eu estou colocando o tempo inteiro aqui para que vocês possam entender. Então, o concílio, ele criado ali em 1563, em 1563, então ele rejeita a doutrina de Lutero, ele não foi criado, então em 1563 ele rejeita a doutrina de Lutero, considerou crime a venda de indulgência, reafirma o poder do Papa, conservou os 7 sacramentos da Igreja Católica, que a Igreja ela tem os 7 sacramentos, reeditou o Index, que são aqueles livros lá que eram proibidos para ser lidos, que nós falamos. Então, ele reedita esse Index. Isso é, os livros que os católicos podiam ler. Inquisição. Então, estipulava como os inquisitores, eles iam localizar e interrogar os hereges e convencê-los a se retratarem. Então, muda também a forma com que eles vão abordar essas pessoas. Em 1534, a Ordem dos Jesuítas, ela é fundada por quem? Por Inácio de Loyola, que eles eram chamados de soldados de Cristo, ou seja, como se fosse o pessoal do exército que vão a campo. Então, aqui seria os soldados de Cristo, eles iam a campo buscar novos fiéis, novos adeptos à religião católica. Aqui eu trago para vocês uma diferença da reforma ali luterana, anglicana, o calvinismo, o catolicismo, tem essa diferença. Então, a Bíblia, lá no luteranismo, é fonte de fé. No calvinismo também ela é fonte de fé. Anglicanismo também é fonte de fé. No catolicismo, a Bíblia é tradição, fonte de fé. Então, ela já se torna ali uma tradição e também é uma fonte de fé. A salvação, como ela é vista? A salvação é realizada ali, conquistada pela fé, lá no luteranismo. Calvinismo, a salvação é pela fé e pela predestinação. Então, é pela predestinação divina.
O anglicanismo, a fé é pela salvação, a salvação é pela fé e também pela predestinação. No catolicismo, a salvação é pela fé e pelas boas obras executadas, tanto pela igreja quanto pelos seus fiéis. Celibato, que é o não casamento de quem está à frente da igreja. No luteranismo, o celibato ele não era obrigatório. No calvinismo, o celibato também não era obrigatório. Anglicanismo também não era obrigatório. Por que que eles diziam que não era obrigatório? Porque eles diziam que se os padres, as pessoas que representavam essas religiões, elas sendo casadas, elas teriam mais chance de entender e aconselhar os casais que vivem na sua igreja, que convivem ali. Então, eles têm mais como orientar. Na igreja católica, não no caso, não é aceito o casamento e o celibato é obrigatório. Como foi a questão da rejeição ali do Papa? Como era visto o Papa dentro dessas ordens? Então, o Papa, ele, dentro do luteranismo, ele era rejeitado. Então, havia a rejeição do Papa como uma autoridade. No calvinismo também era rejeitado. No anglicanismo também havia essa rejeição do Papa. E o rei, que era a figura chefe da igreja. Já na igreja católica, há sim a aceitação da autorização, a aceitação do Papa. Os sacramentos, dentro do luteranismo, só tínhamos o batismo e a questão da Eucaristia, a primeira Eucaristia. Calvinismo também, só o batismo e a primeira Eucaristia, 2 sacramentos. O anglicanismo, só 2 também, batismo e Eucaristia. Na Igreja Católica, os 7 sacramentos. A leitura da Bíblia e sermão e Eucaristia também se tinha ali dentro do anglicanismo. Calvinismo também havia a leitura da Bíblia, o sermão e a Eucaristia. Anglicanismo já havia o que? A supressão da missa e a substituição por cerimônias pomposas, ou seja, substituir as missas pelas circunstâncias, pelas cerimônias com todo o glamour. Na Igreja Católica, no catolicismo, há sim ainda a questão da missa, o culto aos santos e da Virgem. Então, essas são algumas das características das igrejas. Bom, alunos, por hoje foi só. Encontro vocês na nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus e até mais. Tchau!